Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos em pensamento para mais um Evangelho no Lar. Esse momento tão importante de estudo, de reflexão. Hoje estudaremos o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, no item 11, Jeremias e os Falsos Profetas. Pedimos então que a partir desse momento os Espíritos de luz nos acompanhem, nos amparando e protegendo, enquanto fazemos a leitura do Evangelho, e que assim seja. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam. Eles vos enganam, anunciando visões que provém de seu coração e não da boca do Senhor. Ousam dizer aos que desprezam a palavra do Senhor: a paz está convosco, e a todos que seguem com obstinação seu coração. Não vos acontecerá nenhuma desgraça. Quem esteve presente no conselho do Senhor para ver e ouvir a palavra? Quem prestou atenção à sua palavra e a ouviu? Eu não enviei os profetas, e eles correram? Eu não lhes falei, e eles profetizaram? Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando haverá entre os profetas os que profetizam mentiras e os que profetizam os enganos de seu coração? E quando este povo, ou um profeta, ou sacerdote te perguntar: qual é o fardo do Senhor? Eu lhes dirás: vós sois o fardo, e eu vos rejeitarei. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25 e 26 e 33, do Antigo Testamento. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que eu vou lhes centralizar a atenção, meus amigos. Deus, falando pela boca do profeta, disse: é a visão do coração deles que o faz falar. Essas palavras indicam claramente que desde a época até esta, os charlatões e vaidosos abusam do bom das profecias, exploravam esse dom e seu próprio proveito. Eles abusavam, por consequência, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro as coisas boas e agradáveis a seus consulentes. Esta forma de fraude era bastante comum na nação judaica. É fácil compreender que o pobre povo, na sua ignorância, não tinha nenhum meio de distinguir os bons dos maus profetas, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada mais significativo que essas palavras: eu não enviei esses profetas e eles se fizeram por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam. Mais adiante encontramos: eu ouvi esses profetas profetizarem a mentira em meu nome, dizendo: sonhei. Jeremias indicava, assim, os meios empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhe contestar a sua veracidade, de seus sonhos ou de suas visões. Ela achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falar. Após as palavras do profeta Jeremias, escutem os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. É que se entre os desencarnados há também os que gostam de enganar,
quando deparam com ocasião favorável para isso. Os enganados são, bem entendido, os médiuns que não se cuidam doutrinária e moralmente, o bastante para não serem desses espíritos. Aí se encontra, sem contradição, uma das grandes dificuldades contra as quais muitos médiuns vêm esbarrar, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Essa é, para esses novatos, uma prova de que não podem triunfar, a não ser quando tenham muita prudência. Aprendam, pois, antes de tudo, a distinguir os bons espíritos daqueles que são falsos e mentirosos, para não virem vocês mesmos a se tornarem em outros falsos profetas. Luís, Espírito Protetor, Charles Hurray, 1861. Irmãos, a leitura de hoje, encerrando esse capítulo, nos traz aqui e nos deixa um alerta para não recairmos sobre o que dizem e o que passam, usando o nome de Deus, de Jesus, os falsos profetas. Eles consideram-se enviados do Senhor, como lido aqui no texto, mas os falsos profetas existem não de hoje, desde aquela época já existiam. Os charlatões, os vaidosos, aproveitam-se, na maioria das vezes, da fragilidade das pessoas. Então, a partir do momento da fragilidade dessas pessoas, ele encontra um terreno fértil para semear, né, as suas palavras, como vimos muitas vezes, por interesse, por dinheiro, em troca de palavras boas e agradáveis que aquelas pessoas fragilizadas precisam ouvir. Então, irmãos, como identificarmos um falso profeta? Dito no texto, um meio mais direto e simples que nós temos, a partir do conhecimento, é claro, da doutrina, é o conselho do apóstolo João, onde ele diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. E hoje, no momento atual em que estamos passando, é muito comum as pessoas fragilizadas buscarem apoio, buscarem alento, e são muitas vezes direcionados aos falsos profetas, onde oferecem resolução dos seus problemas de forma milagrosa, usando o nome de bons espíritos, dos espíritos de luz, para fazerem uso, né, das suas profecias. Então, muito cuidado devemos ter de não acreditarmos através da fé cega, mas sim, como estudiosos que somos da doutrina, sempre buscarmos o melhor caminho, que é o da fé raciocinada. Penso que com essas palavras está feito o comentário do tema de hoje, e agora mais uma vez vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador da vida, ao nosso irmão e mestre Jesus, nosso modelo e guia, aos Espíritos de Luz que nos acompanharam nesse momento e que estão sempre conosco, nos amparando e protegendo. Vamos fazer um pouquinho de caridade, dividindo essa luz divina que estamos recebendo nesse momento, mentalizando os nossos trabalhadores da Casa Espírita Eulália Nogueira, os seus familiares, os frequentadores, todos aqueles irmãos que de uma forma ou outra estão conectados conosco nesse momento, estão nos seus lares, reunidos com seus familiares, que eles possam receber conforme o seu merecimento e a sua necessidade, um pouco dessa energia boa, energia curadora, que estamos recebendo nesse momento.
Vamos pedir também pelas águas, em especial a água que temos nos nossos lares, que seja colocado nela, através da magnetização, o remédio necessário para atender as necessidades, não só do corpo físico, mas também do campo mental. Vamos pedir pela limpeza dos nossos lares, que os espíritos de luz, neste momento, percorram todos os ambientes, retirando miasmas, negatividades, fluidos densos, e que o nosso lar possa ficar um ambiente puro, onde possa reinar a paz, a harmonia, a serenidade. Vamos, agora finalizando, agradecer por mais este momento de estudo, de reflexão, e que possamos, com muita fé, com muita esperança, darmos continuidade à nossa caminhada evolutiva, pedindo que Deus nos ampare e nos proteja. E em nome de Allan Kardec da Caridade, nós encerramos mais um Evangelho no Lar. E que assim seja.